Bom, vamos lá então, pessoal. Eu sou a Mari Provinciato, eu vou falar um pouquinho sobre a essência do ágil, né? Sobre o manifesto colocado em prática, que a gente escuta muito sobre agilidade, sobre frameworks, sobre métodos, mas na prática mesmo, eu gosto sempre de trazer exemplos reais de como colocar os valores e princípios em prática, né? E é disso que eu vou falar aqui hoje. Então, eu vou me apresentar aqui brevemente, né? Eu gosto sempre de trazer essa linha do tempo com a minha trajetória profissional, porque é bacana as pessoas entenderem alguns cargos que eu já passei, até para entender, assim, às vezes alguma coisa que eu falo, né? Porque tudo varia de contexto para contexto, então acho que é legal ter essa visão. Mas eu não vou me estender aqui nessa apresentação falando de mim, eu só quero reforçar que aqui estão as minhas redes sociais, eu vou deixar no final também da apresentação. Fiquem à vontade para me adicionar, para continuar conversando depois dessa palestra. Como eu me mudei esse mês aqui para a Alemanha, está muito corrido, então eu não estou tão presente nas redes sociais como eu era antes ou como eu gostaria. Mas se vocês tiverem alguma pergunta mais urgente que eu não consegui responder aqui, podem mandar, principalmente pelo Instagram, que é o que eu acesso com maior frequência. Outra coisa que eu quero focar da minha carreira profissional é nesse momento que eu tô agora, né, de autora do livro Sprint a Sprint, que eu escrevi junto com o Paulo Caroli. Nós trabalhamos com um time de produto em Porto Alegre, e esse livro conta a história do case do time, assim, desde o dia 1 que o time se conheceu, começou a trabalhar junto, até o colocar o MVP em produção e até depois do MVP, né, o que aconteceu, como que o time continuou trabalhando no produto. E aí a gente conta tudo que deu errado, o que a gente aprendeu, como que a gente lidou com essas situações. Então eu recomendo aí para vocês, né, o livro. E bastante coisa assim do que eu vou falar aqui de valores e princípios, vocês também podem ver que a gente fala no livro, tá? Bom, eu vou começar com uma brincadeira, né, que se eu estivesse fazendo essa palestra pessoalmente seria diferente do que eu vou fazer aqui, mas eu tive que adaptar para esse modelo virtual. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês que estão assistindo no Zoom, no YouTube, né, onde for que você estiver assistindo, para colocar um comentário aí, como é que você está se sentindo nesse momento, em uma palavra ou um emoji, o que fica mais fácil para vocês. Então, mandem aí se vocês estiverem sentindo triste, com sono, feliz, com frio, com calor, mandem aí como é que vocês estão se sentindo no chat, tá? Não sei se o pessoal está mandando, estou vendo aqui algumas coisas, mas beleza, vou esperar um pouquinho. O que eu faço quando eu estou fazendo uma palestra presencial, né? Eu peço para as pessoas levantarem e dar um high five com a pessoa do lado, né? Então a pessoa levanta e vai lá e dá um high five com a pessoa do lado e senta de novo. É só isso que eu peço. E aí agora vocês devem estar se perguntando, né, por que eu pedi para vocês fazerem isso, né? E a questão desse exercício, na verdade, algumas pessoas fazem isso e pensam, é para gerar um icebreaker, para descontrair, para as pessoas dar uma acordada, né? Na verdade, não. Na verdade, a reflexão que eu quero gerar aqui é que, pelo menos quando eu faço pessoalmente, todo mundo levanta e faz, né? Eu nunca vi uma pessoa que deixou de fazer, e possivelmente muita gente que está aí assistindo também fez agora e mandou o comentário e fez porque eu pedi para fazer, né? Não, algumas pessoas podem até supor o meu motivo, pode até supor por que eu pedi, mas a pessoa não tem como saber sem me perguntar, ou sem eu falar, né? Então, as pessoas fizeram porque eu pedi. Essa é a verdade. E o que eu quero passar para vocês nessa mensagem é: e se eu dissesse que muitas pessoas fazem ágil porque alguém disse que elas deveriam fazer? Alguém disse, elas leram aí algum artigo na internet, alguma revista, algum vídeo no YouTube, né, alguma palestra, ouviram, sei lá, a Mari falando que ágil é legal, e aí resolveram fazer, sem entender o porquê. E essa é a principal mensagem que eu vou passar aqui hoje para vocês é essa, assim, agilidade. Se você só sai fazendo ágil, né, só replicando ali, vou adotar Scrum, vou usar o método Kanban com o meu time, né, e sai fazendo sem entender o que está por trás daquilo, né, o que é o valor que vai ser entregue, quais são os princípios que estão por trás das práticas que estão sendo executadas. Se vocês não entendem isso, grande probabilidade é que em algum momento vocês vão se desviar por um caminho que deixe de fazer sentido, né? Vocês estão simplesmente fazendo ágil, não sendo ágil.
Então, essa é uma mensagem super importante que eu queria deixar para vocês buscarem entender mais o que está por trás das práticas, tá? Até porque isso possibilita que vocês adaptem as práticas para a realidade de vocês. Então, é super importante. Beleza, então vamos lá. O que estão por trás, o que está por trás, então, das práticas, né, dos frameworks, dos métodos que a gente vê por aí no mercado, em eventos de agilidade, muitos times estão falando, e o que está por trás disso? Como é que a gente consegue garantir que a gente não está entrando naquele piloto automático de replicar a prática e se perder, né, e deixar de gerar o valor que aquela prática deveria gerar? Entender o que está por trás, então. É o Manifesto Ágil, né? Um conjunto de 4 valores e 12 princípios. E isso aqui já é um tema bem batido. Sempre que vocês me ouvirem falar de agilidade, eu provavelmente vou citar isso, porque, infelizmente, apesar de já ser um tema muito falado, né? Infelizmente as pessoas esquecem, né, ou se perdem, ou ainda tem muitas vezes quando eu faço uma palestra que eu percebo que é algo que as pessoas pensam assim, putz, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Outra coisa que eu costumo fazer também quando eu estou entrevistando alguém para um time ágil, né, para qualquer papel no time, eu sempre pergunto para a pessoa o que é ágil para você, né? Como é que você coloca agilidade em prática? E é muito triste ver que 90% das vezes as pessoas me respondem coisas que estão totalmente desconectadas com isso aqui, totalmente desconectadas. Inclusive, muitas vezes até vai mais para esse lado daqui, que são coisas que não é que não tem valor, mas que tem menos valor. Então, diante disso, eu comecei a perceber que ainda, apesar de ser um tema bastante falado, ainda precisa ser mais falado, né? Porque não é simplesmente você ver uma vez e você vai absorver aquilo. Então, o que eu quero fazer hoje é trazer exemplos reais que eu vivi para ajudar vocês a entenderem como botar isso em prática, né? Os frameworks que a gente tem, os métodos que a gente tem, ajudam a colocar isso em prática, mas às vezes as pessoas não vendo, né, a conexão de cada valor com o que está sendo feito, tem mais dificuldade de absorver isso. Então, eu quero ajudar vocês com isso hoje. E para fazer isso, eu vou pegar o primeiro valor e já começar com um exemplo prático, né? O primeiro valor é o valor que eu mais gosto do Manifesto Ágil, e ele fala de indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. O que eu vejo muito acontecer como consultora, eu já trabalho como consultora tem alguns anos, e o que eu vejo acontecer em algumas empresas que eu vou prestar consultoria é que as empresas, elas às vezes estão traumatizadas com ágil, né? Elas chegam e falam assim, nossa, mas veio uma outra consultoria aqui e falou que a gente tinha que fazer isso e eu não quero mais saber de ágil, não quero mais saber de post-it, esse negócio não funciona, não. Mas por quê? Porque as pessoas estavam focando aqui, né? Ah, vamos colocar Scrum, vamos dividir todos os times e mudar todos os papéis da empresa agora, porque tem que ter o papel de PO, tem que ter o papel de Scrum Master, e aí foca muito mais aqui do que aqui e acaba não funcionando, né? Então, o exemplo que eu quero trazer é de um time que nos Estados Unidos, que eu não acompanhei o time do início ao fim, mas eu fui acompanhar esse time em alguns momentos e eu fui participar do showcase final, né? Que é o que a gente chama de Demo Day dentro da Red Hat. E aí eu fui acompanhar esse showcase final, porque eu tinha acompanhado o time em alguns momentos, mais da metade para o final do projeto. E aí eu cheguei lá para assistir o showcase e nesse showcase o time mostrou, claro, o produto funcionando, mas o time também começou a dar depoimentos de como tinha sido construir o produto, o que eles tinham aprendido, como tinha sido a jornada. E aí eu achei muito bacana o depoimento que uma desenvolvedora deu, porque ela pegou e começou a falar assim sobre pair programming. Ela falou: "Ah, para mim desse projeto assim, o que foi mais legal, o que eu tirei de maior proveito, que eu aprendi mais, o que gerou mais valor para mim foi usar pair programming. Foi sensacional porque eu aprendi uma tecnologia nova, eu aprendi formas melhores de fazer, eu desenvolvi soft skills de mentoria também. Então ela deu um depoimento fantástico assim. E eu, dentro da Red Hat e outras empresas que eu trabalhei também antes, eu sempre recomendei muito o pair programming, né? Claro, eu nunca forço as pessoas, mas eu recomendo porque o pair programming é algo que eu acredito que ajuda a colocar o melhor das duas pessoas, né? Se você está fazendo algo sozinho ou sozinha, você está colocando você naquilo que você está fazendo, né? O seu melhor e o seu pior.
se você está fazendo com alguém junto, você está colocando o seu melhor e o melhor da outra pessoa também. Porque quando você vai colocar o seu pior, né, que é aquela parte assim, putz, eu não conheço, eu não tenho muito esse conhecimento, eu não sei muito bem como fazer. Quando você vai colocar o seu pior, a outra pessoa te ajuda a melhorar aquilo, né? Então a qualidade melhora muito. E por isso eu sempre recomendo bastante para programming e até uso, eu não sou desenvolvedora, não uso para programação, mas eu uso, às vezes, até para escrever e-mail, sabe? Às vezes tem um e-mail complicado, que eu quero ter certeza que eu estou pensando em todos os pontos, e eu escrevo junto com alguém, porque essa pessoa me ajuda a olhar para pontos que eu não estava olhando, né? Então, a questão do pareamento, né? Evoluiu de pair programming, hoje a gente fala bastante em pareamento para diversas outras coisas além de desenvolvimento. Eu acho fundamental. Mas a questão é, sabendo do desafio de adotar isso nos times, né, essa resistência que normalmente acontece, eu perguntei para o Scrum Master daquele time, falei assim, nossa, que legal que ela está dando esse depoimento sobre o pair programming, mas como é que aconteceu, assim, como é que vocês fizeram para conseguir isso em tão pouco tempo, né? Porque todos os projetos que a gente faz no Open Innovation Lab são projetos curtos. E aí ele me disse assim, na verdade foi um grande desafio para a gente, porque no começo ela era super resistente com pair programming, porque ela vinha de uma cultura, né, da empresa onde ela trabalhava, que as pessoas que eram desenvolvedores sênior tinham que saber tudo, tinham que ter resposta para tudo, não podiam não saber, né, perguntar. E esse projeto era uma coisa totalmente nova, assim, inovadora, e era uma tecnologia que ela não conhecia. Então, ela tinha resistência para parear porque ela tinha que mostrar que ela não sabia. Muitas coisas ela tinha que pesquisar no Google. E aí ele percebeu que isso estava acontecendo por causa disso, porque ela chegava de manhã e aí ela queria resolver o problema do dia anterior porque ela tinha ido para casa, estudado, pesquisado. Aí ela ia lá, pareava e depois não queria mais, ou ele ficava demonstrando assim muita insegurança, reclamando do pareamento. Ele percebeu que era isso e ele não forçou a prática. Ele entendeu e usou outros mecanismos, né, outras práticas com o objetivo de olhar para esse lado aqui, para criar um ambiente em que as pessoas se sentissem seguras de mostrar que não sabiam, de tirar dúvidas, de pedir ajuda. E depois, naturalmente, eles começaram a usar o pair program. Então, não é que não teve foco, por exemplo, em processo, práticas, né? Mas, primeiro, ele estava olhando para cá, né? Como que as pessoas estão interagindo? Como elas estão se sentindo com isso? E foi fundamental para dar certo, porque se ele tivesse forçado para programming, possivelmente teria dado vários outros problemas, tá? Então, esse é só um exemplo, eu vou trazer vários hoje para vários princípios e valores diferentes. Então, aqui tem os outros valores que a gente vai acabar vendo muito também nos exemplos que eu vou trazer dos princípios, então não vou abordar muito, tá? Mas só para vocês entenderem também, software em funcionamento mais que documentação abrangente. O que eu quero falar disso é que o Manifesto Ágil foi criado por desenvolvedores de software, né? E, inclusive, era um grupo nada diverso, só tinham homens, então foi criado por esse grupo de desenvolvedores. E atualmente isso acabou saindo também além da TI, né? Indo além da TI. Então hoje tem, sei lá, marketing, equipes de venda tentando usar um pouco disso, viver um pouco disso. Inclusive eu nesse momento estou vivendo um desafio de levar agilidade para uma equipe de vendas. E se tem alguém aí que está vivendo esse momento, quiser conversar depois também, trocar ideia, porque eu tô aprendendo bastante com esse processo, é super legal, eu adoraria ouvir de vocês. Mas foi criado, então a gente pode substituir aqui o software em funcionamento para soluções em funcionamento, né, mais do que uma documentação abrangente. Aproveitando esse gancho também, muitas pessoas confundem um pouco, acham que o manifesto ágil, acham que agilidade é mais para pessoas que estão num papel de, sei lá, gerente de projeto, algum tipo de gestão, de liderança, mas na verdade não, né? Na verdade todos os membros do time de desenvolvimento precisam entender isso e colocar isso em prática. Não é só uma coisa de pessoas menos técnicas, né? Pessoas mais técnicas, inclusive excelentes agilistas com quem eu aprendo muito, com quem eu converso bastante sempre, eles entendem muito bem isso. Eu acho que é fundamental, inclusive, para as pessoas mais técnicas, tá? E vários exemplos que eu vou trazer aqui são de equipes de desenvolvimento. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e responder a mudanças mais que seguir um plano, né? Então,
Aqui não estou dizendo que documentação não é importante, não estou dizendo que contrato não é importante, não estou dizendo que plano não é importante. Estou dizendo que essas coisas em verde aqui, né, ou à esquerda, geram mais valor e por isso elas devem vir em primeiro lugar, né? E depois você olha para os itens à direita. Vamos falar dos princípios agora, então. São 12 princípios. Aqui eu trago essa imagem com uma visão geral aí deles, mas eu vou entrar em detalhes de um por um. Vou só aproveitar aqui para tomar uma água. Começando pelo princípio que é a prioridade, né, de um time ágil. Então, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. O que eu vejo acontecer com muitas empresas é que o time de desenvolvimento muitas vezes não conhece o cliente, mas está muito distante do cliente. E aí não adianta nada ser um time Scrum se não nem sabe quem é o cliente, o que é valor para o cliente, qual que é o problema do cliente. Então é muito importante entender que essa é a maior prioridade de um time ágil. Né? Um time ágil não é um time que tem o objetivo de entregar mais rápido. Um time ágil tem que entregar valor. É claro, a gente vai falar aqui também de evitar desperdício, mas tem muitas vezes as pessoas se confundem um pouco e acham que agilidade é velocidade. Claro que se você parar para olhar, né, como você está entregando o valor de forma adiantada, né, aprendendo mais rápido e corrigindo, acaba que no final das contas você gera valor mais cedo. Mas não é sobre a velocidade, é sobre o valor. E é super importante entender isso para você conseguir ter essa satisfação do cliente, que é a maior prioridade de um time ágil. E aí, o que eu vou trazer aqui de exemplo para vocês? Né? Eu tenho duas fotos aqui do mesmo time. E esse aqui era mais um time de desenvolvimento. Na verdade, aqui tem 3 times de desenvolvimento, tá? Tem mais gente aqui. São 3 times de desenvolvimento do mesmo produto. E esses times eram times assim que vivem o que normalmente muitos times vivem, de nunca conhecer as pessoas que usam o seu produto, né? De ser bem distante, não entender as dores. E aí uma das coisas que eu gosto de fazer é mudar isso, né? De aproximar o time de desenvolvimento do cliente final, do usuário, quem vai usar o produto. E aí aqui a gente estava fazendo já logo no começo, antes da gente começar a desenvolver qualquer coisa nova para o produto, vamos fazer um teste para ver como é que está o produto agora. Então aqui eles estão assistindo um teste com o usuário, tá? Então aqui tem uma usuária que está usando o produto, eles estão vendo a reação dela, né? A cara que ela está fazendo, se está com dúvida, se está pensando. E aqui está o produto. E eles estão assistindo e anotando, né? Tem pessoas aqui anotando com post-it, anotando no celular, então eles estão prestando atenção. E o legal é que antes desse teste começar, as pessoas já começaram, mas esses usuários não sabem usar essa funcionalidade. Era uma funcionalidade polêmica, não sabe usar, porque toda vez dá problema, porque a gente colocou até o botão vermelho lá para chamar atenção e eles não clicam e não veem, não sabem usar. Então, típico de equipe de desenvolvimento, de começar a reclamar de que as pessoas que não sabem usar o sistema. Aí eles começaram a assistir, eu estava aqui, né, conversando com uma outra pessoa do time, aí eles começaram a assistir e a pessoa começou a ter dificuldade justamente com aquela funcionalidade, né? E aí eu não conseguia pensar que ela tinha que fazer aquele processo, ela começou a falar por quê? Ela falou assim, mas agora eu achei que eu tinha que fazer tal coisa. E daí na hora que ela começou a explicar o que ela estava pensando, as pessoas entenderam o porquê que era tão difícil e ajudaram a criar essa empatia, entender o que era valor para o cliente. E aqui está o time depois dessa dinâmica, pensando consolidando as anotações que eles estavam fazendo, pensando em formas diferentes de satisfazer o cliente, né? Então, esse é um exemplo de como a gente estava tentando trazer esse princípio, né? Colocar esse princípio em prática. E seguindo para o próximo princípio, eu mudei um pouco a ordem, tá? Não está na ordem aqui do manifesto, a simplicidade é o 11º princípio, e eu vou trazer ele aqui como segundo, né? Porque eu vou usar ele no próximo que eu vou falar. Então esse é um princípio muito legal, que eu gosto muito, que é a da simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado. Então a simplicidade é essencial. E isso é muito sobre evitar desperdício. Então eu vou voltar aqui nessa imagem, porque eu gosto. Quando eu encontrei essa imagem na internet, eu pensei assim, nossa, eu vou usar ela para representar esse princípio, né?
Na verdade é o 10º, falei 11º, mas 11º é times auto-organizados. E aí, por que eu gosto de usar ela para representar a simplicidade? Porque você sabe que você tem na sua cabeça, tá, eu tenho que fazer um triângulo. Mas você precisa construir o triângulo inteiro para validar se o seu usuário quer um triângulo mesmo? Ou você pode fazer algo menor que representa o triângulo? Essa é a ideia, porque se você faz algo menor e aí você aprende, putz, não era isso que eu tinha que fazer, né? Você olha quanto trabalho você não precisou fazer e evitou o desperdício, você aprendeu mais rápido, depois de evoluir, sei lá, a partir disso você criou um retângulo, um quadrado, né? Então eu gosto muito dessa imagem para explicar o que é a simplicidade, e é isso. E por que é importante também? A gente sabe, é uma verdade absoluta no mundo de produtos, que mais da metade das funcionalidades de um produto não vai ser utilizada, por vários motivos diferentes, né? Às vezes o usuário não sabe usar, às vezes ele até sabe usar, mas dá muito trabalho, ele não gosta, às vezes não resolve o problema dele. Então tem vários problemas diferentes e simplesmente muitas funcionalidades não são usadas. Então, se a gente já sabe disso, como é que a gente faz para entender quais dessas funcionalidades não vão ser usadas mais rápido, né? Antes da gente evitar, por exemplo, ter que investir um monte em desenvolvimento, né? Para colocar em produção um monte de esforço, até porque a gente sabe que conforme a gente vai adicionando mais código, né? A gente vai introduzir mais complexidade, e isso traz problemas, isso gera necessidade de fazer outras coisas. Então, é bem importante buscar essa simplicidade, né? Em equipes de desenvolvimento. E aí, como é que eu gosto de fazer isso? Primeiro é que antes da gente começar a escrever qualquer requisito, qualquer história do usuário, com um monte de critério de assentação, vamos pensar um pouquinho mais sobre qual que é voltando, né? Vamos ligar lá os workshops com o cliente, ter ideias mais alinhadas com o que o cliente está falando. Às vezes pegar um post-it e desenhar, fazer um desenho no papel, que é muito mais fácil você jogar fora do que você fazer um protótipo, né, para validar. Então, eu já fiz muito teste de interface com o usuário para pegar feedback só desenhando no papel, sem precisar nem investir tempo no protótipo para eu aprender e já refinar e chegar com um protótipo melhor. Outra prática que eu gosto muito é o value slicing, que é essa prática que está aqui, né? Outro exemplo. Então, qualquer ideia, pegar, por exemplo, o meu produto tem várias funcionalidades diferentes, né? Qual é o mínimo de cada funcionalidade que eu preciso construir para conseguir validar, né, a minha hipótese, ou para conseguir gerar valor e aprender com aquilo, né? E aí você vai dividindo em slices de valor diferente para fazer essas entregas. Muitas vezes, o primeiro aqui é o MVP, mas se você já tem um produto lá em produção, normalmente cada slice é um incremento diferente do produto que você entende que vai gerar valor e te ajuda a fazer entregas menores. E o que acontece na maioria das vezes é que a partir do momento que você coloca essa primeira fatia, né, na mão de alguém, de um usuário, você aprende com isso e descobre que muitas vezes as coisas que estavam aqui embaixo não precisam ser feitas, ou elas vão mudar de alguma forma, né? Se você desenvolvesse tudo isso para depois aprender, muitas coisas você joga fora, né? Então é assim que a gente consegue colocar esse princípio da simplicidade em prática. Próximo princípio de aceitar as mudanças, né? As mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente. Também eu vejo assim muita resistência de times quando tem que fazer uma mudança, mesmo principalmente quando é tardiamente, né? Então, claro, se a gente pode evitar esperar isso chegar lá no final, né? Para fazer uma mudança, já desenvolvi, vou ter que alterar. Isso dá muito mais trabalho, é muito mais difícil. Então, como que eu estava falando da simplicidade, buscar formas de aprender mais rápido, que você não precisa ter muito esforço para mudar depois. Mas, se precisar mudar depois, o time tem que ser aberto para essas mudanças. Né? Não adianta nada eu entregar algo só porque eu já comecei, porque aquilo não vai gerar valor. Então, eu tenho que olhar sempre para a vantagem competitiva que eu vou gerar para o cliente. Tá? E o exemplo que eu quero dar aqui eu vou linkar um pouco das coisas que eu estava falando, porque isso acontece muito. É fundamental, tá, gente? Pegar várias práticas diferentes e entender como elas se conectam, como que um princípio influencia no outro também. Então, eu vou pegar o princípio a prática lá que a gente estava falando, que ajuda a colocar o princípio da satisfação do cliente, né?
em prática, que é a questão de você olhar, assistir os usuários, ouvir o que eles estão falando. Eu fiz isso no projeto. E aí esse projeto, ele já tinha um backlog definido, já tinha algumas coisas especificadas, algumas user stories já escritas com critérios de aceitação. E depois de ter participado de uma dinâmica de teste com o usuário, e a hora que o desenvolvedor pegou uma história para desenvolver, ele pegou e falou assim, mas olha só, é legal, essa história aqui já está priorizada, já está até estimada, já está escrita, tudo certo, mas aqui está dizendo que eu tenho que desenvolver essa funcionalidade com workflow. E o usuário disse na dinâmica que para ele era mais fácil se todas as informações estivessem na mesma tela, porque ele precisava consultar várias coisas ao mesmo tempo. Isso ajudava ele a ter uma comunicação melhor com o cliente dele. Então, se eu fizer workflow, ele vai ter que voltar para a etapa anterior se o cliente perguntar alguma coisa. E agora? E mesmo já tendo investido tempo na análise, ter chego para o desenvolvedor já definido, a gente mudou. A gente mudou porque a gente entendeu que aquele feedback fazia sentido. Claro que a gente chamou um grupo de usuários, a gente testou antes, né, com um desenho ali, o que você prefere e tal. Confirmamos, não, vale, melhor eu ter tudo na mesma tela do que fazer o workflow. Então, não vamos mais fazer o workflow. E aceitamos essa mudança, tá? Então, é super importante também entender como você pode conectar esses princípios. Próximo é entregar com frequência, né? Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo, né? Então, sempre a menor escala de tempo possível. E acreditem, acredite se quiser, eu já cheguei em empresas que falavam assim, a gente só coloca em produção uma vez por ano ou 2 vezes por ano, porque dá muito problema, então aí a gente evita fazer isso. A gente entrega pouco para não dar problema, porque quando dá problema a gente passa muito tempo para corrigir. Isso é colocar o problema debaixo do tapete, né? Então, ao invés de resolver, começar a entregar ainda mais para você ir aprendendo e melhorando, e evoluindo e refinando, não, vamos fazer menos, porque daí a gente evita o problema, tá? E aí eu gosto de recomendar esse livro do Gene Key, do Jazz Humble, o DevOps Handbook, que fala sobre Three Ways of DevOps, né? E ele fala, um deles é sobre os ciclos de feedback, sobre você ampliar o seu ciclo de feedback para mais gente, para você aprender mais, ou reduzir o tempo, né? Você ter um ciclo mais curto para você aprender também. Então, e como isso ajuda a evoluir, a ter um software com maior qualidade, né? Então, é muito importante essa questão de entregar com frequência, que eu até ia trazer algumas fotos de times fazendo entrega dos produtos, mas eu também não posso expor os produtos aqui. Então, eu trago essa recomendação de livro, né? E como isso ajuda o time a evoluir, porque se você não está fazendo isso com frequência e evitando esses problemas, você não vai precisar resolver eles, e aí você não resolve, né? Então, a ideia é você reduzir o período de tempo para aprender e usar esse feedback para evolução do time, evolução do processo. Outro princípio que eu gosto muito é sobre trabalhar juntos. E aqui, né, fala sobre pessoas de negócio, desenvolvedoras, devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. O que eu vejo acontecer, né, é muitas vezes assim, como eu já falei antes, né, time de desenvolvimento não tem contato com o negócio. Eu tenho muito pouco, eu tenho, sei lá, só com o PO que representa o negócio. Isso é muito ruim, tá? E às vezes agora uma evolução disso é que muitos times já estão começando a envolver negócio no começo. Vamos fazer uma inception, a gente tem pessoas de negócio, às vezes até tem a sorte de ter grupo de usuário participando, mas também não é comum. E a ideia é buscar aproximar mais, né? Durante todo o projeto, não é só no começo. Então, aqui tem um exemplo de um time aqui, era a primeira semana, tá, do projeto, então tava aqui PO, UX designer, usuários, desenvolvedores, todo mundo participando da mesma dinâmica. Aqui já é outro time, já é uma etapa mais avançada do projeto, eles continuam envolvendo usuários e negócio nas dinâmicas para fazer backlog refinement. Então, super importante, isso faz com que a gente consiga trabalhar melhor a satisfação do cliente, né? Porque até já vi depoimentos de usuários mesmo em showcase dizendo assim, nossa, é a primeira vez que eu sinto que eu ajudei a construir um produto que eu uso. E os usuários são muito carentes assim desse entendimento. Também já ouvi depoimento de usuário dizendo assim, nossa,
eu nunca tinha visto como era o trabalho de uma pessoa desenvolvedora. E aí eu vim aqui fazer uma dinâmica com vocês e eu vi ele um monte de código naquela tela preta e eu entendi que é mais difícil do que parecia, né? Então essas pequenas coisas, assim, esses pequenos depoimentos que a gente vê mostra como muitas vezes a gente tem esse distanciamento entre, né, equipes de desenvolvimento, pessoas mais técnicas e pessoas de negócio. Isso não é legal, isso tem que mudar, a gente tem que trabalhar junto para conseguir gerar maior valor. Mas um princípio, indivíduos motivados, construa projetos em torno de indivíduos motivados, dê a eles o ambiente, o suporte necessário, confie neles para fazer o trabalho. Então, aqui tem mais algumas evidências de como eu fui colocando isso em prática, né, na minha carreira. Aqui foi um logo que o time criou para representar um time. Aqui tem também mais o ambiente do time, como que o time colocou algumas coisas na parede, assim, para se identificar. E aqui essa história é bem legal, porque o time chamava Kraken e eles tinham esse grito de guerra, né, de releasing value. E aí esse time começou a fazer vários testes com os usuários, né? E tinha sempre um usuário, que ele não vinha sempre, porque a gente tentava mudar os grupos, mas que ele vinha com uma certa frequência e ele sempre falava assim, pra gente tem que fazer assim, e aí você clica aqui, puff, e aí você vai para essa parte, puff, funciona assim. E aí sempre falava puff, puff, né, para representar assim que tá funcionando rápido, que tá fácil. E aí, vendo o ambiente assim de time, de pertencimento que esse time de desenvolvimento tinha, o próprio time, o grupo de usuários começou a falar que eles eram o time puff também. Então foi bem bacana isso. O quote wall é uma prática que eu também gosto bastante para criar um ambiente de motivação e leve para as pessoas. O que é quote wall? É você, alguém soltou uma frase de efeito, falou uma frase engraçada, aí alguém do time vai lá e coloca e brinca, né? Então, por exemplo, aqui, se eu não me engano, tem uma vez que o Pio estava validando uma história, né? E aí ele pegou e falou assim, nossa, tá com fartura hoje, hein? Tá fartando tudo. E aí a gente escreveu aqui e colocou na parede. Então, isso ajuda a criar um ambiente bacana, né? E faz com que as pessoas olhem para isso, as pessoas de fora, e falem, putz, é legal trabalhar naquele time, eu quero trabalhar nesse time. Esse time aqui, por exemplo, fez camisetas com esse logo, e aí os outros times chegavam vão e falavam assim, nossa, o que eu tenho que fazer para trabalhar nesse time? E era bem interessante ver esse fenômeno, assim. Mas isso é só parte desse princípio, né? Não é só criar um ambiente para as pessoas se sentirem bem motivadas. É importante também dar o suporte necessário e confiar nas pessoas para fazer o trabalho. Então, eu e o Paulo Caroli, né, nós tentamos aplicar esse princípio muito na escrita do livro Sprint a Sprint. E tem até esse depoimento no blog post que eu fiz, tá no meu blog, sobre como a gente aplicou agilidade para escrever um livro. E a gente tinha uma equipe, né? Tinha a Juliana e a Vanessa, né, que faziam a edição e o projeto gráfico do livro. Em nenhum momento a gente disse assim para elas, é assim que vocês precisam fazer, né? As ilustrações precisam ser desse jeito, tem que ser dessa cor. Não, a gente deu a visão para elas do que a gente tinha pensado enquanto a gente estava escrevendo, o que a gente imaginava, e nós demos total autonomia. Claro que, assim, em alguns momentos chegava alguma ilustração que que não representava muito bem, a gente falava, na verdade, o que a gente queria era mais ou menos assim, e aí ela ia ajustando, né, para ficar alinhado com a visão. Mas dando total autonomia, suporte, confiando nelas, a gente conseguiu ter um resultado que, assim, sinceramente, é muito melhor do que eu poderia ter imaginado. Assim, se eu tivesse que pensar em como fazer, não teria saído do jeito que saiu, né? Então, um outro exemplo aí de como colocar esse princípio em prática. Esse aqui tem um exemplo bacana também de conversas cara a cara, né? O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa cara a cara. No momento que a gente está vivendo é difícil, né? Pandemia, a gente não pode estar todo mundo no mesmo ambiente, mas aqui foi uma forma que eu consegui aplicar isso com um time que também não conseguia estar todo no mesmo ambiente. Então aqui foi a primeira versão, né? A gente começou também testando, vamos ver se vai funcionar antes da gente comprar uma TV, uma super TV, uma super câmera, né? Vamos começar com um monitorzinho, uma câmera que a gente prestou ali para fazer um teste. E aí aqui eu estava em Porto Alegre, né, configurando o que a gente chamava de telepresença, e aqui era a mesa do time na outra cidade, né? E aí aqui sou eu já lá na outra cidade, configurando também a versão 1.0 da telepresença lá. Então aqui é a mesa
em Porto Alegre, né? E as pessoas não tinham chegado ainda, mas as pessoas estavam sentadas aqui e aqui ficavam, eles viam a mesa aqui e a gente via lá, né? Então, quando tinha algum problema, era só desmutar o microfone, perguntar, alguém levantava, ia lá e falava com a pessoa. É uma forma de aproximar as pessoas também, né? Isso traz vários benefícios. Você consegue olhar e ver, putz, tô mandando uma mensagem aqui, mas a pessoa não chegou ainda, vou esperar um pouco. Então, é muito importante criar, assim, formas de aproximar as pessoas, de você conseguir ver como a pessoa tá. Solução funcional, não substituir aqui o software por solução, mas o princípio fala de software funcionando é a medida primária de progresso. A ideia não é você chegar num showcase e mostrar assim, uma lista de funcionalidades que foram feitas na última sprint ou um gráfico tipo esse aqui, né, um delivery burn-up e falar, é aqui que a gente está, então é isso que a gente fez, tantos pontos entregues, não sei o quê. Não, software funcionando é a medida primária de progresso. Então, no showcase, né, no sprint review, é para mostrar o incremento do produto, é para mostrar funcionando, tá? Claro, assim, nada impede, eu também quero mostrar aqui como é que tá Delivery Burn-Up, você pode me mostrar no final, mas não é o foco, tá? O foco é mostrar o software funcionando. E por que isso é importante? Mais uma vez, feedback. Tudo se conecta, tá, gente? Se você não mostra funcionando, você corre o risco de passar muito tempo fazendo algo que não vai ser utilizado. Ambiente sustentável, eu peguei o finalzinho aqui da última palestra e escutei um pouquinho sobre isso, né? Sobre se você tem o time aí tendo que trabalhar muitas horas, se matando, isso é um red flag, né? Então, os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Então, aqui está um time, né, fazendo uma prática chamada Confidence Voting, que é para ver o quão confiante eles estão de que eles conseguem entregar aquele escopo daquela sprint, né? Não adianta nada eu querer empurrar, falar, não, tem que fazer tudo isso mesmo, e forçar o time, saber que o time não está confiante com aquilo, e às vezes tem que trabalhar até mais horas, né? E aí baixa a qualidade, dá um monte de problema. Então, o time está aqui, se eles não conseguem chegar no nível de confiança legal, assim, tudo bem, não precisa ser super fácil, mas mínimo de confiança de que a gente consegue lidar com isso, né? Eles vão, às vezes, vamos tirar alguma coisa, vamos trocar alguma história, né, para fazer mais sentido. E aí tá o time comemorando que conseguiu entregar a sprint em outro momento, né? Então, super importante você criar esse ritmo constante e sustentável para os times de desenvolvimento. Excelência técnica. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Também é importante olhar para algumas coisas aqui, né? Por exemplo, teve um time que a gente criou uma definition of done que falava bastante da importância de fazer o peer review, né? De ter teste automatizado, e a gente definiu aqui quais eram os testes, e também olhar para a dívida técnica, né? Colocar isso de forma visível para o time, ter alguns acordos do time, como é que o time vai lidar com isso. Então, eu não lembro exatamente assim qual que era o acordo desse time, mas eu acho que tinha alguma coisa, se tivesse algo do post-it vermelho na primeira linha, eles tinham que resolver no mesmo dia, era alguma coisa assim, ou na mesma sprint. Então, um acordo para o time olhando para isso também, para não chegar no momento em que fica muito difícil eu conseguir acrescentar algo novo no produto, né? Tá cheio de problema, né? Qualquer coisa fica muito difícil de usar. Vou dar uma acelerada aqui que a gente está com o tempo quase acabando. Times auto-organizáveis. Nas melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipe auto-organizáveis. Eu já falei um pouquinho disso, mas cria um ambiente, seta assim, como que a gente quer trabalhar junto como time? E dá autonomia para as pessoas se organizarem da melhor forma, né? Então, esse time aqui foi um exemplo. Eles tinham, na verdade, eram 3 times que se auto-organizaram depois de forma diferente para atingir os objetivos, né? E a gente tinha definido um contrato social sobre é assim que a gente quer trabalhar junto e dentro disso as pessoas têm total autonomia para fazer o trabalho delas. Último princípio, melhoria contínua. Esse daqui é um princípio que eu gosto muito, né, que fala que em intervalos regulares a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz, então refine e ajusta seu comportamento de acordo. Como que eu gosto de colocar isso em prática? Com retrospectivas.
Eu adoro fazer retrospectivas diferentes cada vez. Então, por exemplo, eu sou super fã de Star Wars, criei um formato diferente aqui para fazer. Mas se você faz a retrospectiva pela retrospectiva, você pode não estar colocando esse princípio em prática, porque você precisa fazer intervalos regulares. Então, não é retrospectiva uma vez por mês, né? Não é, sei lá, só no final do projeto. É toda semana, né? No máximo a cada 2 semanas. E não é só fazer a retrospectiva, tem que ajustar o comportamento, tem que executar o action item. Então, às vezes é melhor ter um action item mais fazer do que não ter, né? Então, esses são os princípios. Eu trouxe aqui alguns exemplos reais de como eu estou colocando eles em prática, né? E para fechar, eu quero trazer um pouco da visão de, como organizar todas as práticas agora, né? Eu vou deixar essa dica para vocês, tem o Open Practice Library, lá vocês podem olhar mais detalhes sobre esse framework aqui. Mas sempre que eu trabalho com um time ágil, eu busco explicar para eles todas as práticas que a gente faz, o porquê que a gente está fazendo e como elas se conectam umas com as outras, né? E como elas ajudam a gente no momento de discovery. Estou descobrindo mais, estou descobrindo para quem é esse produto, por que que eu estou fazendo. Preciso tomar uma decisão do que eu vou priorizar e levar para delivery, né? O mínimo que eu aprendi aqui, o que eu consigo pegar um pedaço pequeno e começar a construir. Aprendi sobre isso, agora eu continuo construindo em cima ou eu preciso descobrir mais, né? E a gente fica nesse ciclo o tempo todo. E aí eu vou explicando para as pessoas como é que as práticas se conectam, como que de uma prática eu vou para outra. E eu trago essa parte de foundation, que é o aspecto cultural, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu ia mostrar essa, mas acho que é mais legal mostrar o que a gente usa na prática mesmo. Então, todos os times que eu trabalho, eu construo esse practice corner, onde eu desenho esse loop e eu vou mostrando para as pessoas. Eu falo, a gente fez essa prática ajuda a gente com esse princípio, e a gente usa ela nesse momento, ela se conecta com essa prática dessa forma. E aqui, por exemplo, várias práticas de foundation, né? Por exemplo, excelência técnica aqui, tem Infrascode, tem CICD, TDD, tem pair programming. Tudo isso aqui ajuda a suportar, tá? O delivery. Se eu tiro uma ou outra coisa, se eu não faço pair programming, muito provavelmente eu não vou ter problema, o time vai bem. Agora, se eu não tenho nada para suportar isso aqui, se eu não tenho nada do aspecto cultural, né? Não tenho um contrato social, não tenho visualização do trabalho, não tenho pair programming, não tenho CICD, se eu não tenho nada, muito provavelmente isso aqui vai começar a desabar, né? Porque eu não tenho como suportar. Então, eu gosto de trazer essa conversa para as pessoas para ajudá-las a entenderem como as práticas se conectam e o porquê das práticas, tá? Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Aqui tá mais uma vez redes sociais para quem quiser seguir com a conversa e meu site aqui também onde está o blog post que eu comentei sobre o livro. E agora a gente tem um tempinho para perguntas. Oi, Mari. Oi. Deixa eu fechar aqui. É muito bom te ouvir. Que bom. Ficaríamos aí mais umas 2 horas aí te ouvindo aí. Muito legal. Tem uma pergunta aqui do Leandro. Ele pergunta o seguinte, como fazer com que o time de negócio, aí ele coloca entre parênteses PO, se engaje com o time de desenvolvimento? Pergunto isso porque geralmente o time de negócio tem uma agenda muito corrida e acaba não participando dos ritos aí com o time dev. No livro a gente fala exatamente sobre isso. A gente viveu esse problema, assim, do PO, ele tá com vários times diferentes e aí ele não tinha tempo para trazer direcionamento de negócio para o time e isso trouxe vários problemas, né? Então, é bem difícil e as pessoas precisam entender, assim, o que é o papel de PO, né? Então, tem várias coisas que às vezes precisa acontecer, depende muito do contexto. Às vezes é preciso um pouco de treinamento também, a pessoa precisa entender o que é o papel do PO. Tem um vídeo de 15 minutos no YouTube sobre Product Ownership in a Nutshell. Esse é o nome do vídeo, é muito bom, explica muito bem sobre o papel do PO. E a primeira coisa que eu faço quando eu vou trabalhar com um time, quando eu percebo que o PO não tem entendimento do que significa, né, o que é a importância do papel dele estar presente no time, eu chamo todo mundo, boto esse vídeo, a gente assiste e conversa depois. Essa é uma coisa simples, você consegue fazer amanhã já.
E a partir dessa conversa eu consigo identificar quais são os desafios dessa pessoa, né? Porque às vezes tem essa questão dela não entende o papel, eu, tá, agora entendeu. Mas ela tem outros desafios dentro da organização. Às vezes tem uma estrutura que não permite isso, né? Então aí eu vou tentando influenciar aos poucos. Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Às vezes o chefe dela entender a importância dela ali. E vou conversando e mostrando o valor, mostrando as situações, o impacto que está tendo a ausência do PO para o time. Então a gente fez muito isso no case do livro. A gente levou dados, né, números, mostrando, ó, tá aqui o tempo que a ausência do PO impactou no time, da falta de direcionamento, o que aconteceu. E isso, às vezes, é difícil mudar do dia para a noite, mas você vai fazendo essas conversas e essas ações e você consegue mudar. Legal. Tem um... O Fausto está perguntando, é uma pergunta mais estrutural, né, de conceito, né? Para você explicar o que é o peer programming. O pair programming? É. O pair programming é você, por exemplo, eu quando era desenvolvedora, muito tempo atrás, eu sempre desenvolvia um requisito do produto, uma user story sozinha. Então eu sentava, colocava meu fone de ouvido e fazia. Quando você está fazendo pair programming, você faz em duas pessoas. Então é um teclado só e as duas pessoas estão juntas, né? Normalmente tem uma pessoa que está conduzindo ali e elas vão conversando, e aqui, o que você acha que eu posso fazer, né? E essas duas pessoas vão fazendo juntas, não é uma no seu computador e a outra no outro computador fazendo a mesma tarefa, não. É construir junto, conversando, as duas olhando para o mesmo código. Mário, Uhum. fala um pouquinho, né? A gente está com um monte de gente na sala que às vezes olha para você, né? E olha para todo mundo que está aí fazendo essa palestra e parece que é algo que é inalcançável. Sou eu que travou aqui ou foi? Caiu para todo mundo? Alô? Tá, foi ele. Felipe perguntou da apresentação. Posso disponibilizar sim. É que como ela é, na verdade, assim, só fotos e os princípios, né? Se você tiver, assim, quiser agora, eu quero ver, vai lá no site do Manifesto Ágil, você consegue ver todos os valores, todos os princípios lá, só vai faltar as fotos que eu tirei mesmo. Mas depois eu disponibilizo. Deixa eu ver o que mais tem perguntas aqui. Eu vi que umas pessoas responderam lá como é que estavam se sentindo. Pergunta do Igor, como eu fiz a transição de uma gestão de projetos tradicional para a gestão ágil? Essa pergunta é muito interessante, porque eu comecei com muito interesse em agilidade, né, mesmo como desenvolvedora, só que eu acabei entrando na gestão tradicional, mais tradicional, no modelo mais preditivo. Então, até tirei certificação PMP, trabalhei com projetos mais preditivos. E aí, como é que eu fiz essa transição? Na verdade, eu não fazia nem um foco muito em abordagens preditivas e nem mais incremental iterativa, né? Eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo, era um modelo híbrido. E aí eu percebi que mesmo no modelo híbrido, isso não estava encaixando para os projetos que eu estava trabalhando de desenvolvimento, porque tinha muita incerteza. Então, já aconteceu comigo uma situação que foi muito frustrante, que o time ficou muitos meses trabalhando num produto que nunca foi usado. E foi aí que essa ficha caiu, assim, de que não estava funcionando a abordagem que eu estava usando para aquele projeto, mas também tinha a questão da forma de trabalho da empresa, do cliente, como ele queria fazer o projeto. E aí eu acabei mudando um pouco para outra empresa, com uma consultoria diferente, com foco em agilidade, e foi assim que eu acabei focando mais em agilidade. Oi, pessoal. Me ouvem? Agora sim. Eu caí na minha máquina. E o pior é que eu tenho que subir de novo por causa do YouTube. Mari, eu ia pedir, eu vou fazer a pergunta e vou sair para levantar minha máquina de novo por causa do YouTube, tá?
Eu estou na Tá. máquina da Vanessa agora. O que eu ia perguntar para você é contar um pouco, né? Eu não sei se você respondeu, se deu para entender minha pergunta. Eu acho que eu não concluí a Não, pergunta. Não, não entendi. eu ia pedir para você explicar um pouquinho como é que foi a tua trajetória, né? Você hoje tem um livro, você tem experiência, está numa empresa super legal, né? Trabalhando no exterior. Então, tem um monte de gente aqui que está ávido por se desenvolver na carreira, por melhorar a vida. Então, conta um pouquinho como é que foi essa resiliência, como é que foi a tua estratégia, né? Como é que as coisas aconteceram um pouco. Ah, legal. Beleza, Estou conto fugindo, sim. estou fugindo. Beleza. Então, eu poderia fazer uma palestra só sobre isso, mas eu vou tentar ser breve, assim. Durante a minha carreira eu enfrentei vários desafios e o principal deles eu enfrento até hoje, que é o fato de eu ser uma mulher no mundo de tecnologia, né? Tem muita gente que vai falar assim, nossa, mas de novo ela vai falar sobre isso. Sim, gente, tem que falar mesmo, porque é um problema real que acontece muito e que prejudica muito as mulheres. Então, durante toda a minha trajetória, isso continua acontecendo, né? E foi um dos motivos pelos quais eu acabei decidindo sair do Brasil, porque eu comecei a interagir com times de fora e vi que isso acontece menos, e aí eu acabei decidindo sair. E já aconteceu comigo no Brasil várias situações, assim, de eu chegar para trabalhar num cliente e a pessoa olhar para minha cara e dar risada e falar assim: Nossa, é você que vai liderar o projeto? Não, sabe, de pedir para me tirar, pedir para trocar, sem nunca ter trabalhado comigo. Não é como se eu tivesse é, feito algo ruim para a pessoa falar que não gostou, né? Era a primeira impressão, assim. E aí eu já tive muita dificuldade, então assim, eu já tentei resolver isso no passado com certificações, né, para mostrar certificações, para tentar ganhar essa credibilidade. Tentei de várias formas e aí eu percebia que não era só uma questão de qualificação, né, porque eu tinha qualificação, eu tenho formação, tenho 2 MBAs, tenho certificações, tenho experiência, tenho anos de experiência, tinha cases para contar, e ainda assim eu continuava tendo esses problemas, né. É, o livro hoje ele abre muitas portas, então foi bacana assim eu ter tido essa oportunidade de escrever, mas tem muita gente assim que já me veio me falar de coisas, inclusive que eu escrevi no livro, assim, veio tentar me ensinar alguma coisa no time que eu tava, um projeto, uma coisa que eu falei no livro. E a pessoa fala, então, Mário, eu acho que você tem que fazer assim, deu. Ah, tá bom. Então, acho que esse, assim, é o maior desafio da minha trajetória, tá? Mas o que eu gosto de dar de dica para as pessoas que me ajudou muito a chegar onde eu tô hoje é aplicar a essência da agilidade na minha própria carreira. Então, como é que eu faço para aprender mais rápido, né? Saber o que dá certo, o que não dá certo. É, buscar também alinhamento dos meus valores e princípios com o que eu estou fazendo, né? E aceitar as mudanças também, né? Ah, não está dando certo aqui, não vou ficar insistindo, né? Vamos mudar, vou buscar também um ambiente sustentável para mim, né? Então, isso tudo me levou onde eu tô hoje, assim, de uma forma bem resumida. Oi, Mari, voltei. Agora sim, agora te vemos e te ouvimos. É, tem um probleminha aqui na internet aqui de cima. Sei lá o que aconteceu. O Renan coloca um comentário aqui no chat. A mulher tem que se capacitar e mostrar mais ainda o seu trabalho para ser vista como igual. Infelizmente. Na verdade, a minha provocação, Mário, foi justamente por conta disso, né? Eu acho que menos agora, mas ainda provavelmente acontece, né? Eu não sinto muito isso por motivos óbvios, mas eu creio que ainda aconteça, que é a dificuldade de se provar todo dia, né? Num time onde tem muitos homens, os desenvolvedores são homens, a gente tem alguns estigmas, né? Do tipo, a codificador tem que ser homem, né? Determinados papéis, arquitetura e tudo mais tem que ser homem. Então, acredito que tenha dificuldades para dialogar com esse tipo de situação e que deve ser um desafio todo dia, né? E a gente te admira muito por conta disso aí. Esse ambiente de software, ele é um ambiente preconceituoso em certo ponto, né? Ontem a gente falou Uhum. muito sobre outro tipo de preconceito, né? Da agilidade ser elitista e da gente ter uma série de questões mais voltadas para o social, né? Para minorias de um modo geral, mulher também, né?
Dessa forma a gente te admira, Mari. A gente bate palma para você, Renan bateu palma para você. Muito obrigado. Obrigada Pela pelo tua espaço para poder participação. falar um pouquinho. Prazer. Viu que eu não queria te perder de jeito nenhum. Movi mundos e fundos para ter você aí na agenda. Obrigada mesmo e boa continuidade de evento para vocês.